Livro dos Salmos, capítulo 8, versículo 3, do 3 ao 9, está escrito assim: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Davi aqui, inspirado pelo Espírito Santo, canta, celebra de maneira clara, reconhecendo em primeiro lugar a grandeza do Deus Altíssimo, a grandeza do Criador que criou todas as coisas. Os céus são de Deus, quem criou foi Deus, o sol, a lua, as estrelas, porque ele é poderoso, criou pelo poder da sua palavra, mas o ser humano ele formou do pó da terra, e ao ser humano ele deu domínio, ele deu poder sobre os animais do campo. Você conhece a história, esse ser humano depois peca, se afasta de Deus, mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, envia seu único filho para resgatar, para salvar, para libertar, para transformar. E hoje o Espírito Santo trabalha em nossas vidas e nos dá também autoridade sobre todo o mal. Nos dá também poder e força para estarmos de pé na fé, adorando e celebrando ao Senhor e perseverando para estarmos com Ele por toda a eternidade. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê que o Senhor é vivo, santo e poderoso? Você crê que Ele criou todas as coisas? Você crê que Ele criou você, como diz aqui a palavra, e traz a sua vida, honra e glória, para que através da sua vida, Ele, o Senhor, seja glorificado? Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Desocupe então suas mãos, por gentileza, vamos dar a Ele a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te prestar culto, para te adorar, para bendizer, engrandecer e glorificar ao teu santo e poderoso nome. A tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma leitura, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir, é a tua voz, é a tua palavra, vamos lá do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual se ser enviada em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, coloque no modo avião, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não somente no papel ou no meio digital, mas no nosso coração, tá? Eu vou citar aqui vários textos bíblicos no decorrer da mensagem, mas deixa aberto aqui, só mude, por gentileza, quando eu pedir para você mudar, porque senão é muita coisa, você pode ir acompanhando aqui no telão, mas preste atenção na mensagem, por favor. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra salva, liberta, limpa, purifica, santifica. Amém? Muito bem. O livro dos Salmos é o livro que demorou mais tempo em toda a Bíblia para ser concluído. Nós encontramos o Salmo 90, que é Salmo de Moisés, e encontramos o Salmo 126, que é um salmo pós-cativeiro babilônico, ou seja, temos aí uma lacuna de 1000 anos após o cativeiro babilônico. O Salmo 126 fala daqueles que voltaram a Sião, a Jerusalém, estavam como os que sonham e diziam: o Senhor encheu a nossa boca de riso, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A maioria dos salmos foi escrito por Moisés, mas tem outros autores, como Moisés, foi escrito por Davi, aliás, mas tem também Salmo de Moisés, Salmo de Salomão, de Asaf, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E Davi, aqui inspirado pelo Espírito Santo, canta, em primeiro lugar, a respeito da criação.
não é? Falando das estrelas, do sol, da lua, não é? Falando dos céus. No Salmo 19 ele vai dizer que o firmamento anuncia a glória de Deus, a criação, não é? Manifesta a glória do Senhor. Como Deus criou e criou tudo precisamente, de maneira tremenda. Ele diz que os céus é obra dos dedos de Deus. Que coisa tremenda, não? Mas aqui ele vai se questionar a respeito do homem mortal. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Ou seja, que é o homem mortal pequenino, desse tamanho, diante de um Deus imenso, transcendente, Criador, todo-poderoso. O que é o homem mortal diante de um Deus imortal? O que é o Filho do Homem para ser visitado pelo Altíssimo, pelo Todo-Poderoso? É importante compreendermos ao longo da Escritura, a palavra nos diz, não é? Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra. Quando lemos o relato de Gênesis, desde o início, Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Haja isso, haja aquilo, e à medida que ele foi falando, as coisas foram acontecendo. Mas o ser humano é a última das criações de Deus. Ele prepara tudo primeiro, depois ele cria o ser humano. E o texto nos diz que Deus fez o ser humano do pó da terra. Formou, soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o salmista diz, né, no Salmo 103, versículos 13 e 14, assim como um pai se compadece do filho, assim Deus se compadece de nós, porque ele lembra que nós somos pó. Aliás, a Escritura diz, veio do pó e ao pó voltará. Agora, quando foi criar o ser humano, não foi pela palavra, Deus formou. A maioria dos estudiosos entende que, assim como pegamos o barro com a mão para modelar, assim foi quando a criação. O ser humano, diz a Escritura, Gênesis 1:26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem, né, fala de aspectos físicos. Nós temos olhos, porque Deus tem olhos, nós temos boca, nariz, orelhas, mão, pé, assim por diante, porque Deus assim o tem. Agora, a semelhança fala do caráter, da ética, da moral, da conduta, do caráter de Deus. Teologicamente, tem atributos que só Deus tem. Por exemplo, só Deus é onipotente, só Deus pode todas as coisas, só Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, só Deus é onisciente, sabe tudo. Agora, há outros atributos de Deus que Ele quer que eu e você tenhamos e dá para alcançar, como por exemplo, Deus é santo e Ele espera que eu e você sejamos santos, Ele é justo, Ele é fiel e assim por diante, Ele espera que eu e você tenhamos também essas características. Deus então forma o homem do pó da terra. É interessante que hoje a ciência avançou bastante, mas por mais que a tecnologia e a ciência tenham avançado, não existe na face da terra algo tão sofisticado quanto o corpo humano, quanto o meu e o teu corpo. Só para você ter uma ideia, a ciência hoje diz que só no cérebro, no meu e no teu cérebro, nessa massa cefálica de cerca de 1,5 kg, tem 9 milhões de células. Você tem noção do que é isso? Só aqui dentro, ó, dessa caixinha aqui, só o cérebro, 9 milhões de células. Diz a ciência que no nosso corpo tem 1 trilhão de células. Que coisa extraordinária, né? Todas minúsculas, invisíveis ao olho nu. Recentemente fizeram um levantamento, né, de uma estimativa de valor a um corpo humano. E chegaram à conclusão de que se todos os elementos químicos do nosso corpo fossem ser vendidos, seria algo de pouco mais de 6 milhões de dólares. Só o corpo, só o corpo. Mas Deus não nos criou somente corpo. Deus não fez somente o corpo. Deus, quando nos formou, soprou dentro de nós. O ser humano foi feito alma vivente. Mas não tem somente alma, tem também um espírito. Aí dentro do seu corpo, dentro aqui de nós temos também uma alma, nós temos também um espírito. A Escritura declara diversos textos, né? Quando, por exemplo, entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e vários textos falam nesse sentido, não é? Acredito que todo mundo aqui sabe o que é o Wi-Fi, sabe ou não sabe? Tem alguém que não sabe, nunca usou na vida?
Porque às vezes tem gente, pastor, não tem o celular, não gosta de celular, não gosta de computador, todo mundo sabe que é Wi-Fi, né? Então, deixa eu dar uma explicação básica. Vem um cabo de energia, um cabo da rede, lá do poste, que a operadora traz para dentro da sua casa, do seu comércio, do seu trabalho, e conecta num aparelho chamado roteador, modem, e aquele aparelhinho vai emitir um sinal. E aí você conecta o seu celular, o seu tablet, o seu computador, enfim, seu notebook. Quanto mais perto estiver do roteador, mais forte é o sinal. Quanto mais longe, o sinal fica mais fraco. O Espírito Santo, amados, é o próprio Deus. Ele vem habitar em nós. E ele vai nos ensinando, nos instruindo. Ele vai nos puxando para estarmos cada vez mais perto de Deus. Só que eu e você temos que entender isso. Eu e você temos que querer. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Por isso que a Escritura diz, quem é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Só que de um lado o Espírito Santo nos puxa, né, sutilmente, vai falando, ensinando, instruindo, para nos aproximarmos de Deus, mas de outro lado, Satanás e seus demônios trabalham para distrair a pessoa se afastar cada vez mais de Deus. Já lhe aconteceu, porventura, de andar com o celular alguma vez, se afastar do modo, dali a pouco acabar o sinal do Wi-Fi, já lhe aconteceu alguma vez? E aí você, opa, não tem sinal, deixa eu voltar, não é? O diabo, os demônios trabalham com distração, trabalham com pecado para nos afastarmos cada vez mais de Deus. O Espírito, então, o Espírito do homem, é o que nos aproxima de Deus. O Espírito Santo vai habitar no nosso espírito. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos, né? Tudo isso está na alma. E o corpo é a parte física. O Espírito testifica o nosso espírito. Por sua vez, na alma nós podemos crer e obedecer para com o corpo praticar a vontade de Deus. Ou o contrário. A Escritura também mostra isso. A alma maquina e deseja o pecado e o corpo executa o pecado. Seja com pensamentos internos, não é? Há pecados que são somente aqui dentro, que os outros não sabem. Mas Deus sabe, Deus conhece. Há pecados que são cometidos e diversos com o corpo, vícios, compulsões, questões sexuais e tantos outros. Vários pecados que são com a língua, com palavras. Malícia, maledicência e tantos outros. Então, nós podemos ouvir a voz do Espírito de Deus, podemos ter entendimento da palavra e crer e obedecer e praticar e fazer com o corpo aquilo que é bom, agrada a Deus, é conforme a vontade de Deus, ou fazer justamente o contrário. Se para o corpo já trouxeram uma estimativa de que vale aí cerca de pouco mais de 6 milhões, para a alma nunca ninguém fez uma estimativa. Porque não tem preço. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 16, versículo 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma não tem preço. Que dará o homem por recompensa da sua alma? A alma não tem preço. É incalculável. No Salmo 49, o salmista diz que quem confia em riquezas, em fazendas, em dinheiro, não tem dinheiro suficiente para comprar o resgate de uma alma, porque o preço é caríssimo e o recurso se esgotaria antes. Por isso a Escritura afirma que eu e você fomos comprados por bom preço. Não foi por ouro nem por prata. Declare comigo, foi pelo sangue de Jesus. O único pagamento pelo resgate da minha e da tua alma foi o sangue do Cordeiro. Para que isso acontecesse, o próprio Deus se fez homem. Jesus Cristo se fez carne, o Verbo encarnou. João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. E ele ensinou, deu exemplo do que era ser filho de Deus. Qual é a conduta, o comportamento que Deus espera de nós? Temos então um padrão, temos então um modelo, temos então uma referência. E Jesus teve que ir à cruz, teve que morrer por mim e por você, porque o único preço aceitável diante de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados, diga comigo, é o sangue de Jesus.
é o sangue do Cordeiro. Não foi a Maria que morreu por você, não foi o Pedro, não foi o Paulo, não foi o Tiago, não foi o João, não foi nenhum outro. O único que morreu por mim e por você se chama Jesus Cristo. E o único sangue aceitável diante de Deus, que nos perdoa os pecados e nos purifica e santifica, é o sangue de Jesus. Nós somos comprados então pelo sangue de Jesus, temos que crer e tomar posse. Quem é lavado no sangue do Cordeiro é bem-aventurado. Vencemos o diabo pelo sangue de Jesus e pela palavra. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. A Escritura diz então que o Senhor Jesus é o primogênito, Romanos 8, 29, de muitos irmãos. Ele vai ser o primeiro de vários filhos, e quem aqui é filho de Deus, diga glória a Deus, né? Coisa maravilhosa. Agora, pela fé cremos, pela fé tomamos posse da palavra, pela fé recebemos a graça, a remissão dos pecados, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e ele tem um trabalho a ser executado. Mas nós precisamos deixar. 1 Coríntios 15, agora eu quero que você abra, já entendeu essa breve introdução. 1 Coríntios 15, eu vou ler a partir do versículo 45, que está escrito assim. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai sintetizar bem tudo isso que você acaba de ouvir. E o texto diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Ele está citando Gênesis 2, versículo 7, porque Deus formou o homem e soprou no seu nariz o fôlego de vida. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus Cristo, em espírito vivificante. Vamos entender aqui, porque é importante compreendermos a Escritura. O Adão recebeu vida, e recebeu de quem? De Deus. Jesus é o próprio Deus, é Ele que dá a vida. Você bem sabe que para uma pessoa nascer é necessário uma parte do homem, o sêmen, e uma parte da mulher, o óvulo, que se juntam, né? Ali a concepção para dar origem a uma nova vida, uma nova pessoa. E, aliás, hoje a ciência está tão avançada que já existe a chamada fertilização in vitro, você já ouviu falar disso, né? Que faz a fertilização em laboratório. Inclusive, a ciência já está tão avançada que já gravaram este momento. E olha que coisa impressionante. No momento que o sêmen, o espermatozoide, entra no óvulo, há um fenômeno luminoso, gera luz. A Escritura já fala há muito tempo sobre, no momento, né, a pessoa, a mulher, no caso, dá a luz. E a ciência está estudando que fenômeno luminoso é esse. É zinco? Qual é o material químico que gera essa luz? Que coisa extraordinária, não? Tirando Adão e a Eva, que foram formados do pó, os demais foram feitos de maneira tradicional, com exceção deste aqui, do Espírito vivificante, Jesus Cristo. Ele não tem a semente do homem. Nos conta o Evangelho que certa feita uma moça foi escolhida por Deus. O Senhor envia um anjo a ela e diz, salve agraciada, e dá uma notícia para ela, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e anuncia para ela que ela iria conceber, e ela questiona Maria, ela tinha entre 12 e 15 anos de idade, era uma moça jovem, adolescente, como eu vou conceber se eu não tive relações com homem nenhum? E o anjo deixa claro, o Espírito Santo virá sobre você, a virtude do Altíssimo vai te cobrir, e você vai gerar o Salvador do mundo. Ainda bem que Deus não é Deus de confusão, o mesmo anjo que visitou a Maria, Deus mandou para visitar o José, porque a Maria estava noiva com o José, não tinha casado ainda, e quando a Maria disse para o José, José, o Espírito Santo me visitou, eu estou grávida, um anjo me avisou, assim, assim, assim. O José era um homem justo, era um homem idôneo, era um homem de caráter. O José, ouvindo aquela história, é mesmo, Maria? Sério? Um anjo te visitou? Você está grávida do Espírito Santo? E o Zé pensou, ih, rapaz, deu ruim, hein? Sabe qual foi o pensamento do Zé? Essa moça já me botou, ó, se nem casamos já está assim, porque eu não tive nada com ela, como é que ela está grávida? Deus visitou ela, que conversa, eu acho que eu levei, foi uma galhada, eu vou-me embora, não quero nem saber. E aí quando ele bolou o plano para ir embora, Deus manda o mesmo anjo
para falar com ele e dizer: José, não tema receber Maria por tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Vai nascer um menino, você vai colocar nele o nome de Jesus, ele será o Salvador do mundo. Você imagina que honra ser escolhido pelo próprio Deus para cuidar do Filho de Deus. Que responsabilidade, não? Mas muito bem, nasce então o Senhor Jesus. E ele é o que deu a vida por mim e por você. João 10, ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomar. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida, derramou sangue, morreu. Diga comigo, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e reina para todo sempre, e em breve voltará. Mas ele nos dá vida, não somente através da vida dele, do sangue dele, ele nos dá vida também através da palavra dele. Pedro, reconhecendo essa verdade, ele vai dizer, quando Jesus disse: vocês querem se retirar também? João 6,63, o Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida. Palavra que dá vida. Diga para quem está do teu lado: a palavra de Deus gera vida no teu coração. A palavra de Deus renova suas forças, porque a palavra tem nome. Está escrito que o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva, ele dá vida. E a palavra tem poder trazer paz ao nosso coração, trazer alívio, refrigério, renovo, avivamento, despertamento, força. Tem compreendendo e glória a Deus. Jesus, então, é o segundo Adão, é o Espírito vivificante. Mas o texto continua, versículo 46, e deixa aqui o texto aberto. Estou em 1 Coríntios 15, versículo 46. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, o Adão, o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é, não é? O pão vivo. Mas o texto continua: qual o terreno, tais também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. E como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Vamos entender aqui. Deus cria o Adão e a Eva, coloca eles no Éden, desfrutavam de tudo do bom e do melhor. Tudo que eles precisavam, Deus tinha criado antes. Vou lhe dar um exemplo simples, uma analogia. Imagine um condomínio de luxo, fechado, top de linha. Imaginou aí? Um Alphaville, será que chega perto? Um Alphaville? Vamos colocar um Alphaville, um residencial desse aí? O 0, 1, 2. Imagine você morar com tudo pago. Tudo já está pago. Você não tem que se preocupar com água, com luz. Está séria aí a questão da luz, né? Você viu o vendaval que deu sexta passada, o temporal? Até hoje, já vai para uma semana, tem um monte de gente sem energia ainda. Está séria essa questão da energia. Mas voltando aqui, imagine morar numa casa dessa de luxo, de alto padrão, com tudo pago. Imagine você ter um trabalho, mas o seu trabalho ser extremamente satisfatório, prazeroso e altamente remunerado. Vou dar um exemplo simples. Imagine você trabalhar de 10 da manhã até 2, 4 da tarde, sentado no ar-condicionado, com um salário de 50 mil. É um bom emprego? É não, irmão, tá ruim. Um emprego desse eu não queria, não? Ô, rapaz, trabalhar 4, 6 horas por dia com um salário de 50 mil? Poxa! Altamente remunerado. Estou fazendo essa analogia para você entender. Porque Deus coloca o Adão e a Eva no Éden e fala para ele, né? Que era para ele cultivar, para ele guardar o jardim e cultivar. Um trabalho altamente rentável para ele. Não tinha suor, irmão. Hoje a maioria das pessoas acordam cedo, dormem tarde, trabalham muito e ganham pouco. É uma realidade da maioria dos brasileiros. Vive uma vida angustiada, e é correria, e não sei o que, acelerado. Enfim, mas eles estavam lá, Deus preparou tudo primeiro para eles usufruírem de tudo que Deus havia colocado. A Escritura diz, Gênesis 2:25, que ambos estavam nus, fisicamente nus, mas espiritualmente cobertos pela glória de Deus. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque não existia pecado, não havia pecado. O projeto original, imagine você, uma outra analogia agora, se você tirar uma xerox, uma folha em branco, como é que a xerox sai? Irmão, está difícil a resposta. Quem está vivo, diga amém. Xerox de folha em branco, sai como? O projeto inicial é esse. Um casal abençoado,
O branco aqui representa a pureza, a santidade, a ausência de pecado, foi assim que Deus criou. Não é? Que era para reproduzir, multiplicar, frutificar, encher a terra. Que bênção que seria! Mas você sabe que nesse meio entra o Satanás, entra o pecado. Se você tira uma xerox, uma folha toda riscada, como é que sai a xerox? Toda riscada. Se tirar da folha azul, a xerox, se não tiver colorido, não sai azul, né? Mas se tiver colorido, sai azul. Se tiver preto, vai sair preto e assim por diante. O pecado entra. O pecado entra na vida do Adão, na vida da Eva, e todos os que serão gerados dali em diante são gerados já com o pecado entranhado no coração. E além do pecado entranhado, Romanos 5,12 trata disso, dizendo que por um homem entrou o pecado, e através do pecado a morte, assim a morte e o pecado passaram a todos. Romanos 3,23 afirma, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afora o pecado ter entrado, e aí nós vemos na primeira família, o mais velho matando o filho mais velho do Adão e da Eva, o Caim matando o Abel. Deixou o diabo encher o coração. A Escritura diz que ele era do maligno. E o diabo trabalha arduamente para reproduzir filhos para ele. É o que a Escritura chama em Efésios 2 de filhos da desobediência. Filhos rebeldes, filhos teimosos. E o mundo, diz a Escritura, jaz no maligno. E o que tem de gente rebelde, teimosa, perversa, que reproduz o comportamento do diabo. Rebelião contra Deus, quer se afastar de Deus. Leia Gênesis capítulo 4, você vai ver Caim gerando uma descendência que não quer saber de Deus. Quer saber qualquer outra coisa, menos da presença de Deus, menos de Deus. Não quero saber. Nos nossos dias não é diferente, né? Eu e você, diz a Escritura, outrora andávamos também em trevas. Outrora éramos filhos da desobediência, mas o Senhor, com seu imenso amor, ele nos amou, nos resgatou das trevas, nos tirou das trevas para a luz, para a presença dele. A imagem do terreno, qual é a imagem do primeiro homem, do Adão? Um rebelde, um teimoso, que arruma desculpa, que não assume seus pecados. Porque o primeiro homem, quando Deus fala com ele, Adão, ele viu que estava nu, se escondeu, e Deus ainda dá oportunidade. Por acaso você comeu? Será que Deus não sabia? O que você acha? Sabia ou não sabia? Deus está dando oportunidade. Sabe aquele seu filho que você diz, não faz isso. Quando chega o menino fez e quer esconder que não fez, você sabe que já fez. Não é? Deus sabia que ele fez, mas está dando oportunidade para ele. Para quê, pastor? Para ele confessar o pecado, para ele se arrepender. Mas ao invés de confessar o pecado, ele vai dizer, foi a mulher que quem criou? O Senhor. A culpa é de quem? Sua. O DNA do Adão, o DNA do terreno, é o DNA do desobediente, do teimoso, do rebelde, de alguém que não assume as próprias responsabilidades. Ao longo da Bíblia, vemos vários exemplos disso. Vários exemplos disso acontecendo. Mas aí é necessário vir o celestial, sem mancha, sem pecado, e veio para ser o padrão, veio para ser o exemplo, veio para ser a referência, veio para ser o Filho amado, o Filho perfeito. Jesus viveu nessa terra e nunca pecou. E aliás ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Temos que reproduzir a conduta, o comportamento, a fala de quem? Do primeiro Adão ou do segundo Adão? Do segundo, que é Jesus Cristo. Sozinhos, eu e você não conseguimos. É necessário a atuação direta do Espírito Santo. O próprio Deus, quando cremos em Jesus, o Espírito Santo vai habitar em nós. E ele começa a trabalhar no nosso coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E vai nos lapidando. A Escritura diz, segundo os Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é um processo diário, contínuo e duradouro. Está escrito, não é? Paulo entendeu isso porque ele vivenciou isso. Quando vemos a vida de Paulo, ele cresce aos pés de Gamaliel,
Humanamente falando, é um homem que tem cultura, é um homem conhecedor da lei, é um judeu exemplar. Humanamente falando, ele é poliglota, ele tem influência, ele tem status, mas ao mesmo tempo a Escritura mostra, ele mesmo disse que ele se tornou perseguidor da igreja, que ele mandava açoitar gente, que ele mandava maltratar, que ele mandava prender, que ele mandava matar. Ele mesmo reconhece em Atos 26 que ele estava debaixo do poder das trevas. Ele mesmo reconhece que ele estava cego, luz de Deus, mas a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo resplandeceu no entendimento dele, o entendimento dele foi aberto, ele deixou o passado de pecado, ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo trabalhar a cada dia no coração dele, e ele começou a anunciar o Evangelho com palavras, com ações, com conduta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é Paulo que vai dizer, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, na mesma imagem. Segundo as Coríntios 3,18, o Espírito Santo vai nos transformando, vai nos aperfeiçoando, só que nós temos que fazer a nossa parte. Naquilo que depender de Deus, Ele traz graça, traz misericórdia, traz entendimento, traz perdão. Naquilo que depender de Deus, Ele renova, Ele fortalece, mas tem uma parte que é nossa também. Qual, pastor? Nós temos que meditar nessa palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós temos que crer e provar que acreditamos com ações, com atitudes, com palavras e com atitudes. À medida que o Espírito Santo, a água viva, vai entrando no nosso interior, acredito eu, pelo menos alguma vez você já fez, pegar um copo com café ou com líquido e colocar debaixo assim da torneira e deixar a água entrar. Você já fez isso? Até o líquido escuro sair? O líquido, se não fez isso, faz. Pega café ou algum outro líquido escuro, coloca debaixo da torneira e liga a torneira assim, espera. A água vai entrando e o líquido escuro, o café vai saindo, até ficar essa água branca. Assim somos eu e você. Estávamos carregados de pecados, mas a água do Espírito vai entrando e vai limpando, vai purificando. Não é do dia para a noite. É um trabalhar. Diga para quem está ao teu lado, o Espírito Santo vai aperfeiçoando, o Espírito Santo vai limpando, o Espírito Santo vai transformando, o Espírito Santo vai trabalhando para nós entendermos que eu e você, nós somos valiosos para Deus. O diabo trabalha para dizer, você não tem valor, você não vale nada, você não presta, você é isso, você é aquilo, você é... E o diabo trabalha com acusação, apontando o dedo. A Escritura diz, Paulo falando aos Romanos, que não podemos pensar de nós, nem aquém, nem além. Se uma pessoa pensa de si mesma aquém do que convém, a estima dela vai ser lá no pé. Ela vai ser maltratada. O diabo vai pisar, o diabo vai massacrar. Preste atenção, já temos algumas questões que são meramente físicas. Como assim, pastor? A ciência hoje prova que nós temos as células, que nós temos hormônios. Tem um negócio chamado dopamina. Você já comeu e sentiu aquela sensação de prazer, de saciedade, de relaxamento, né? Por exemplo, quando você vê algo que te alegra, que te agrada, você ri. A alma é por aquilo que vê. Só que hoje a ciência prova que as células do nosso corpo que reagem mais rápido são as do cérebro. As que reagem mais rápido. E as células do cérebro mandam comando para o corpo inteiro. É por isso que, por exemplo, quando você está diante de uma situação de medo, lhe arrepia os cabelos, os pelos. Você vê com os olhos, mas o comando é geral para o corpo inteiro. Arrepia os pelos do braço, arrepia os pelos da perna. A pessoa fica até... Galera, aconteceu isso? Por quê? Vê com os olhos, mas o comando está aqui. É por isso que uma pessoa que passar, por exemplo, horas e horas dentro da televisão só vendo más notícias, dali a pouco ela fica com medo de sair na rua. Ela fica temerosa. Ela acha, vão me assaltar, vão me matar, eu vou ser vítima de uma bala perdida, vão me roubar o carro, a moto, né? Porque as emoções, os sentimentos entram. É por isso que Jesus já dizia, e o Evangelho diz, que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, o corpo terá luz. Se os olhos forem trevas, o corpo inteiro estará em trevas. A ciência prova isso. Não é? Só que a Escritura diz que nós não podemos andar por aquilo que está diante dos olhos. Diga comigo, é pela fé. As emoções e os sentimentos estão na alma. A fé não está na alma. A fé está no Espírito. A fé está no Espírito. É por isso que mesmo em meio a situações adversas, e nós encontramos vários exemplos disso na Bíblia,
A palavra mostra como, por exemplo, depois você lê o Salmo 42, Salmo 116, Salmo 116 vai dizer, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno tomaram conta de mim, encontrei aperto e tristeza. Meu irmão, qualquer psiquiatra, diante de uma pessoa numa situação dessa, dá lá um atestado de depressão profunda. Aliás, o negócio está tão sério que o remédio mais vendido desse país há anos é Rivotril. Rivotril, diazepam, Gardenal, está aí, ó, aos montes. As doenças da alma estão aí de maneira tão séria que mês passado, setembro, foi o Setembro Amarelo, prevenção e combate ao suicídio. Hoje à tarde, terminei a mensagem à tarde, chegou aí uma moça, e uma senhora, uma mulher que mora na rua aqui, né, pedindo as imagens das câmeras e tal, que ela disse que, olha a história que ela me contou, que o marido dela trabalhava como segurança ali no supermercado Chama, e que o marido dela vinha no processo de depressão e aconteceu um monte de coisas, de situações, estava devendo irmão e deixou de ir trabalhar para ir beber, e uma série de situações e tal, e ela foi no mercado atrás do marido e dali a pouco houve uma discussão, o marido estava armado, pegou a arma, apontou para ela e disparou 5 tiros, dos quais 2, as balas ainda estão no corpo dela. Quando o marido vê aquilo que ele fez, conta ela, que ela não viu, mas os demais viram, as câmeras lá do mercado registrado, ele vira a arma para a cabeça dele e aponta. Isso agora no mês passado, tirou a própria vida, se matou. Olha só que coisa. E esse é um de tantos outros casos de suicídio que nem sequer, não é, são notificados. A intenção, quem dá 5 tiros no outro, 3, ela mostrou o ferimento. Uma bala entrou aqui, no braço direito. A outra está aqui. Uma outra bem aqui na nuca. O furo é visível, né? A camiseta não cobre aqui na nuca. E ela falou que está alojada na nuca e o médico disse para ela, como ela está andando, mexendo nas pernas e tudo mais, não precisa tirar não, senão corre risco de comprometer os movimentos. Que milagre de Deus, não? Como é que a ciência explica um negócio desse? Quem trabalhou por trás dessa situação toda? Quem se acha que trabalhou? Quem, não é? Quem deu esse livramento a essa mulher? Mas quem queria ceifar a vida dela e acabou conseguindo ceifar a vida dele? O diabo. Você está entendendo que o negócio não está brincadeira? A depressão está aí. As situações da alma estão aí. Mas a Escritura nos dá exemplo. O que fazer diante de uma alma abatida? O que fazer quando as lágrimas correm dia e noite? O que fazer nas horas de luta, de problema, de adversidade? Porque as lutas estão aí de todo lado. Ou você não tem problemas? Se você não tiver, me fala seu WhatsApp, o seu endereço, que eu te mando alguns para você me ajudar, porque eu tenho bastante para resolver. Agora, a questão não é a quantidade de problemas que temos, a questão é saber lidar com eles. Ter sabedoria de Deus, força do Espírito Santo aqui dentro, para acreditar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá para amanhã, porque a vitória é de Jesus Cristo, muita palavra, é um problema financeiro, é alguém na família, Deus tem poder de dar vitória. Desde que você creia, desde que você faça a sua parte, porque se você não crer, quem é que vai crer? Se a sua alma falar mais alto do que a palavra de Deus, você vai ser um crente almático, fraco. Você vai esmorecer diante das lutas. Tome cuidado, a depressão pode te derrubar. Isso não é brincadeira. Diante das lutas, o que fazer? Joelho no chão e clamar a Deus. Diante das adversidades, o que fazer? Invocar o nome do Senhor. Senhor, livra a minha alma. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me livre o que fazer. Me dá direção. E Deus dá direção. E o Espírito Santo renova as nossas forças. Renova o ânimo. Quando a nossa alma se angustia, o Espírito Santo traz refrigério. Quando a nossa alma se esvai, a palavra de Deus nos renova e nos fortalece. Quando achamos que não tem saída, o Todo-Poderoso mostra a saída e dizer para quem merecer, o Deus me chamei, o Deus me escolhi, Senhor, opera na tua vida. E aí você tem uma decisão para tomar. Ou você vai por aquilo que seus olhos veem, ou você vive por aquilo que está diante de você, ou você deixa as suas emoções se governarem e saiba, a alma é gangorra, a alma é roda gigante.
Você sabe, gangorra, roda gigante, uma hora está em cima, outra hora é pico de emoção. A alma do ser humano é bipolar. Uma hora ri, outra hora chora. Uma hora quer abraçar, outra hora quer esganar. As emoções e sentimentos, oscilam violentamente. Mas a Bíblia não nos ensina a viver na alma. A palavra nos ensina a viver pela fé. Fé é certeza, fé é convicção. A fé não está na alma. Os sentimentos e emoções estão na alma. A fé está no espírito. É por isso, como diz o Salmo 42, minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Em seguida, o Espírito testifica ao Espírito Salmista dizendo, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Deus vai operar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Citei há pouco o Salmo 116. O salmista vai dizer, mesmo em aperto e angústia, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, livra, Senhor, a minha alma. E depois ele celebra e diz, piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Estava abatido, mas Ele me livrou. Ele livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda, a minha alma da morte. Querido, querida, nós precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Nós temos que ter entendimento espiritual para entender que mesmo eu e você, sendo pequenos, eu e você, sendo falhos e pecadores, mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim, temos valor para o Senhor. Valor tal que Ele não mandou um anjo, um querubim, um serafim, um dos 24 anciãos. Ele enviou o único Filho para morrer por mim e por você, para nos resgatar. Ele mesmo, o próprio Deus, vem habitar em nós, o Espírito Santo. Isso é valioso para Deus. Você pode declarar isso para quem está do teu lado? Isso é precioso para Deus. Isso é precioso, você é preciosa para Deus. Ele vem habitar em você para aperfeiçoar a boa obra que Ele começou. E aí quando você começa a contemplar, volta comigo no Salmo 8, no versículo 3, onde começamos a Escritura, para agora que você compreendeu, não é, tudo isso, podermos entrar no texto lido. Quando vejo os teus céus, irmão, quem criou foi Deus, não foi explosão cósmica. Como dizem alguns, fruto do Big Bang, coisa nenhuma, foi Deus que criou. Um cientista extremamente renomado, um físico chamado Steve Hawking, dizem que depois de Einstein ele é o 02. Steve Hawking vai dizer, ou encontramos respostas para algumas coisas no universo, ou teremos que admitir que o planeta foi criado para abrigar a vida humana. Olha só que coisa. E o cara é ateu. Ele sabe que a ciência não tem resposta para tudo. A ciência nunca jamais derrubou nenhuma verdade bíblica. Pelo contrário. A cada dia, a ciência prova o que a Bíblia diz. Porque esta palavra, ela é a verdade. Ela não é produto de mente humana. Essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a verdade, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela não vai voltar. Ela não volta assim. Quando contemplo, quando vejo os teus céus, que Deus criou, obra dos teus dedos, a ciência diz que, até onde se conhece, o universo tem de uma ponta a outra 93 bilhões de anos-luz. Você tem noção do que é isso? A velocidade do som é 1000 km por hora. A velocidade da luz vai além, multiplica. Você imagina 93 bilhões de anos-luz, nem a nossa milésima geração alcança tamanha distância. Deus conta a palmo. Será que Deus é grande? Será que Deus é poderoso? Não é? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? Que é o homem diante de um Deus grande, poderoso? O que é o homem mortal diante do Deus que é imortal, do Criador do céu e da terra? E o Filho do homem para que te visites. Anota lá, Isaías 49, versículo 15. Você bem sabe que o amor, humanamente falando, que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe para com o filho. É o amor de uma mãe para com o filho. Você já ouviu a expressão mãe desnaturada? Já ouviu falar alguma vez? Quem cuida direito do filho, né? A palavra diz, Deus afirma ainda que uma mãe se esqueça do filho. Eu não me esqueço de você. Eu tenho você gravado na palma da minha mão. Como Ele nos ama. Que amor impressionante.
E aí Davi louva dizendo, criou o homem menor do que os anjos e colocou de glória e de honra. Sabe por que o inimigo se levanta contra mim, contra você? Porque para ele, para o diabo e seus demônios, não tem mais perdão. Está reservada a negrura das trevas. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Ele sabe que para ele não tem perdão, mas para mim e para você tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas tirando isso, todos os demais têm perdão e nosso Deus é Deus de misericórdia. É Deus de perdão, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Diga para quem está falando, Ele deixou boa obra na tua vida. Ele quer abençoar essa boa obra. Ele quer você salvo, liberto, abençoado. E você vencendo as batalhas de trabalho, para que através da tua vida, o nome dele seja glorificado. Mas aqui, Davi, nos versículos 6 e 7 e 8, vai falar do domínio que Deus deu sobre a criação, sobre animais. O cavalo é domesticado, dominado, e vários outros tipos de animais, sejam terrestres, aves, animais aquáticos, não é? Você já viu, por exemplo, baleia em parque aquático, pelo menos na televisão, você já viu? Não é? Que coisa impressionante, não? Leão marinho, golfinho e tantos outros são ensinados a descer. Leão de verdade, leoa, tigre, assim por diante. Só que preste atenção, não é só sobre a criação, isso aqui é para o homem comum. Agora, para aquele que é cheio do Espírito Santo, para aquele que crê e ouve, para aquele que anda na presença do Senhor, Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Espírito Santo é de você, quer te fortalecer. O Espírito Santo quer te fortalecer com a força do poder dele, para você combater o combate da fé, e para quem está teu lado e avançar na fé, e perseverar na fé, e viver essa palavra, e não recuar, e não desistir, porque aquele que nós começou a hora, ele vai te abençoar. Agora compreenda, Jesus deixa claro: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos que aprender aquilo que vai dentro de nós, a nossa alma. Não pode mais ser um poço de pecado, pelo contrário. A Escritura adverte: aquilo que é puro, que é honesto, que é justo, que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ocupe seus pensamentos com aquilo que é bom. A ciência já prova, preste atenção, que uma pessoa que tem maus pensamentos ou maus sentimentos, a imunidade cai. Que loucura, não? A ciência prova isso. Uma pessoa que, diante de problemas e adversidades, ela se entrega, desanima, a imunidade, o sistema imunológico enfraquece. Ao passo que uma pessoa que mesmo no momento de doença, mesmo no momento de adversidade, se alegra, a ciência prova que o corpo responde melhor. Você já ouviu falar em doutores da alegria? Você já ouviu falar? Depois dá uma mudada. Gente que vai nos hospitais, né? Médicos, enfermeiros, enfim, cantam, tocam, para levar algum tipo de alegria para a pessoa que está ali convalescente, está ali numa cama, está ali enfrentando um problema de saúde. Você está entendendo a influência dos nossos pensamentos? Enquanto o diabo trabalha para sujar, entulhar de sujeira. Jesus deixou claro: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Se o limpo vai ver, o sujo não vai ver. Então os pensamentos têm que agradar a Deus. As palavras têm que ser para edificar. A conduta, o comportamento tem que ser em justiça, em retidão. Porque se assim fizermos, teremos uma vida vitoriosa nessa terra e principalmente, além da salvação, que é o bem mais importante, Deus vai tentar falar que vai ter até galardão, vai ter até recompensa, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Tem que crer, tem que obedecer, tem que perseverar, tem que se renovar, tem que se santificar, vai ter vitória na terra, vai ter galardão, vai ter salvação, vai ter recompensa lá na glória. Nem todos que serão salvos terão recompensa. Como assim, pastor? O ladrão à direita de Jesus morreu, mas não teve galardão nenhum, porque galardão é prêmio, tá? Galardão é recompensa. A salvação é pela fé, a salvação é pela graça, é mérito de Jesus. Mas o galardão é pelas obras. O apóstolo Paulo, que pregou o evangelho mundo afora, foi usado nas mãos do Senhor, o galardão é grande. Mas Deus não tem galardão só para o Paulo. Diga para quem está do lado, ele tem para você também.
Ele tem recompensa, Ele tem recompensa, Ele tem galardão. A nossa obra não é vã, Senhor, então persevera na fé, persevera na fidelidade, não se canse de fazer o bem, continue orando, continue orando, continue jejuando, continue perseverando, continue contemplando ao Senhor, o admirável é o melhor sobre a terra. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. E o teu poder já realizou na minha cabeça. Se coloque de pé, por gentileza. Coloque de pé. Eu não sei quais são os problemas que você tem travado, quem sabe é você, a vida é sua. Eu sei de uma coisa: o nosso Deus é soberano, é poderoso, não há outro igual a Ele, que tem todo o poder no céu e na terra. E quando damos valor ao que de fato tem valor para Deus, que a ordem de Jesus é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A verdade tem valor para Deus, né? Nós temos que dar valor à presença dEle, à palavra dEle, contemplar a glória dEle, como disse Davi em outro salmo, Salmo 27, ele vai dizer no versículo 4, uma coisa pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. Querido, querida, se não tivermos prazer de estar nem no tabernáculo, na casa aqui física, como é que vai estar no tabernáculo eterno? O que tem de gente aí desigrejada, porque alguém feriu, machucou. Irmão, a Escritura deixa claro que o único perfeito é Deus. Que um, se porventura tiver queixa contra o outro, tem que fazer o quê? Virar as costas e ir embora? Perdoar. Assim como Jesus nos perdoou. Por quê, pastor? Porque Jesus virá levar a igreja. E nós temos que ser igreja. Você sabe que minha esposa não tem uma perna, né? A perna foi amputada. O membro amputado morreu, mas o corpo continua vivo. Deu para entender? Ela tem falta da perna. Vez por outra, ela tem só um pedacinho aqui, ó. Vez por outra, ela tem aqui os nervos e ela sente cócega na ponta do dedo. Você imagina um negócio desse? Já várias vezes eu encosto no coto, chama coto o pedacinho que fica. E ela, ai, para, estou sentindo cócega, parece que está fazendo cócega no meu dedo do pé. Porque o pedaço do nervo que ficou tem essa sensibilidade. Ela sente a falta da perna, só que a perna morreu, foi estraçalhada no acidente. O corpo está vivo. O Senhor virá buscar a igreja dele. E nós temos que não só estar na igreja, nós temos que ser igreja. Mas ser igreja não é só dentro do templo. É o que muita gente ainda não entendeu. Aqui dentro, o ambiente é propício. Nós temos que ser igreja em casa também, no trabalho, em todo lugar. É compreender que o Senhor está comigo onde quer que eu vá. Naquilo que depender dele, nós temos valor para ele, mas ele espera de mim e de você que sejamos sal da terra e luz do mundo, para o nome dele ser glorificado. Tem gente que não entendeu isso ainda. Querido, querida, nós temos valor para Deus. Ele começou em nós boa obra, ele quer aperfeiçoar. Só que nós temos que querer. Lembra que eu falei no início do Wi-Fi? O Espírito Santo quer que estejamos cada vez mais perto de Deus. Quem anda com Deus se parece com Deus, no linguajar, no comportamento, no trato. Se você ler Gálatas 5, o apóstolo Paulo traz a partir do versículo 16 de maneira clara que a carne, o que é a carne? É o corpo e a alma. A carne quer satisfazer os desejos dela. A carne luta contra o espírito. A carne deseja o pecado. E aí traz lá uma lista de pecados, vários. Gálatas 5, do 19 ao 21. Vários pecados cometidos, seja por palavras, seja no corpo, questão sexual, de dinheiro, de poder, uma série de pecados. Mas em seguida está escrito, mas o fruto do Espírito é... Aí vem 9 características. Se eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, se eu quero, se eu peço, se eu busco, a cada dia eu vou me tornar mais amoroso, pacífico, manso, fiel, bondoso, benigno, longânimo, com domínio próprio. Meu irmão, o mundo jaz maligno. E a cada dia o ódio aumenta. Matam pessoas por causa de um celular, ou não?
Tem gente aí que a vida humana não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O mundo jaz no maligno, enquanto esse mundo existir, isso não vai mudar. E o maligno não vai se converter. A promessa de Deus é eternidade, é ressurreição, um novo céu e uma nova terra. Mas a nossa conduta aqui é determinante para isso. Se eu creio, eu provo que eu creio com ações, com atitudes. Eu tenho que convidar o Espírito Santo a dizer: Senhor, me aperfeiçoa. Tira a raiva, o ressentimento, a amargura, para que eu seja uma pessoa amorosa. Para que o meu coração seja pacífico, para que eu seja manso, para que eu seja fiel. Querido, querida, ou a árvore produz fruto, ou ela vai virar lenha. E nós já estamos vivendo no tempo do fim. Nós temos que tomar uma decisão, e a Escritura adverte. Várias vezes está escrito: hoje, se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Várias vezes encontramos ao longo da Escritura: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu pergunto: você quer se aproximar cada dia mais do Senhor, do Espírito Santo?